Olá, pessoal! Hoje nós vamos tratar sobre o recurso de apelação no CPC de 2015. Bom, vocês já devem ter ouvido falar a expressão de que contra a sentença cabe o recurso de apelação. Bom, isso valia no CPC de 73. Agora, essa expressão ela não é mais correta. Por quê? A apelação, de acordo com o Código de 2015, ela não vai atacar apenas a sentença, mas também as decisões interlocutórias que não são passíveis do recurso de agravo de instrumento. Então, o CPC de 2015 inovou nesse sentido. De acordo com a previsão do artigo 1009, você pode atacar tanto a sentença quanto as decisões interlocutórias não agraváveis. Então, é o seguinte, por exemplo, durante o curso do processo, você pediu ao juiz aí para produzir uma prova testemunhal, e o juiz indeferiu seu pedido de prova testemunhal. Mas, ao final do processo, você saiu vencedor. Então, aparentemente, você não tem interesse aqui em discutir essa decisão interlocutória. Todavia, se você saiu vencido, você vai trazer na sua apelação os argumentos para você reformar a sentença e também, como preliminar, a sua decisão interlocutória que não poderia ter sido agravável à época, por causa do rol taxativo do artigo 1015. Então, você vai trazer como uma preliminar a análise dessa questão. Vamos na tela para ver exatamente isso. Então, se não for decisão agravável, tem uma dupla finalidade a sua apelação, que é combater a sentença e impugnar as decisões interlocutórias não agraváveis. E aí vem uma dúvida. O vencedor, ele pode impugnar a decisão interlocutória não agravável proferida em seu desfavor? Sim. Como que ele vai fazer isso? Suponhamos que ele saiu vencedor, todos os seus pedidos foram procedentes. Ele tem interesse recursal? Não tem. Todavia, quando a parte que perdeu apelar da sentença, pode ser que o tribunal reforme essa decisão. E aí você tem que trazer essa questão como preliminar de apelação, como preliminar das suas contrarrazões, perdão. Então, como você vai fazer? Você vai ser intimado para contrarrazoar o recurso apresentado pela parte vencida, e aí você vai trazer a sua preliminar sobre a decisão interlocutória. Então, ela pode ser trazida tanto na apelação quanto nas contrarrazões de apelação. Porque, como eu disse, você não tem interesse para recorrer da sentença que lhe foi totalmente favorável. Todavia, quando a parte vencida apresentar o seu recurso, você vai trazer aí nas suas contrarrazões uma preliminar. Olha, naquela decisão interlocutória ali que eu pedi a produção de prova testemunhal e foi indeferida, caso o tribunal analise esse ponto, eu quero trazer essa preliminar aqui nas minhas contrarrazões. E aí, o que é uma observação interessante que deve ser feita? As suas contrarrazões dependem aí do conhecimento ou se a parte não desistir da apelação, porque ela está subordinada ao recurso interposto pela parte vencida. Então, suponhamos que a parte vencida desista do seu recurso. Então, as suas contrarrazões não vão ser analisadas. Ou, outra hipótese, se o recurso interposto pela parte vencida, ele não for nem conhecido. Por exemplo, faltou ali o preparo recursal. Nestes casos, não se analisa as suas contrarrazões, tampouco a preliminar que você trouxe.
Mas isso, no caso, vai ser bom para você, porque você saiu totalmente vencedor na sua petição. Agora, em caso de sucumbência recíproca, ambas as partes, aí sim poderíamos falar aqui de trazer como preliminar do recurso adesivo, porque aí você também tem interesse recursal, você perdeu o seu prazo de apelação, nessa hipótese você também poderia apresentar. Então, vamos na tela para destacar aqui que as contrarrazões são subordinadas e condicionadas à apelação do vencido. Se o recurso não for conhecido ou se houver desistência, não se analisa a resposta do vencedor, como ocorre no caso do recurso adesivo. Sobre o juízo de admissibilidade da apelação e os efeitos recursais, quem que analisa isso agora? De acordo com o CPC de 2015, o juízo de admissibilidade ele é feito por quem? Ele é feito no segundo grau, diferente do que acontecia no CPC de 73. Então, no CPC de 73, quem recebia a apelação e analisava ali os requisitos para sua interposição e atribuía os efeitos suspensivo ou devolutivo era o juízo de primeiro grau. Isso mudou com o CPC de 2015. Agora, todo juízo de admissibilidade ele é feito em segunda instância e até mesmo a atribuição dos efeitos. Então, o que, que acontece? A gente vai dirigir a nossa apelação para o juiz de primeira instância, só que ele vai intimar a parte contrária para apresentar suas contrarrazões. Somente após o recurso e as contrarrazões vão subir para o tribunal. E aí é o tribunal que vai fazer essa análise de admissibilidade e atribuição de efeitos. Aí você pode me perguntar, Camila, mas suponhamos que a apelação tinha sido interposta na vigência do CPC de 73. É o juízo de primeiro grau que vai fazer o juízo de admissibilidade? E eu vou te dizer, não, porque assim que tornou-se vigente o CPC de 2015, ele perdeu a competência para fazer o juízo de admissibilidade. Então, ainda que a apelação tenha sido interposta antes, no CPC de 73, quem vai fazer o juízo de admissibilidade é o tribunal. Então, é o tribunal que vai receber, ver se tem o preenchimento dos pressupostos e, após, julgar o recurso. E a atribuição de efeitos recursais da mesma forma. Antes era o juízo de primeiro grau que fazia. Vou receber só no devolutivo ou vou receber no suspensivo. Agora também não é dessa forma. É o próprio tribunal que faz a análise do juízo de admissibilidade e efeitos recursais. E aí vem uma outra questão. É possível que o juiz de primeiro grau se retrate da sua decisão? Sim. Como que vai caber o juízo de retratação? É possível na apelação? Sim. Quando? Primeira hipótese, se você apresentar embargos de declaração. Opus embargos, o juiz foi lá e se retratou no prazo da decisão dos embargos de declaração. Quais são as outras hipóteses de retratação na própria apelação? A primeira delas é o indeferimento da petição inicial liminarmente. Então, assim que você distribuiu a sua inicial, o juiz vai ali indeferir de plano. Nos casos em que, do artigo 331, o juiz pode se retratar em 5 dias. Voltando atrás dessa decisão. A segunda hipótese é quando o juiz vai reconhecer a improcedência liminar do seu pedido. Quando você distribui uma ação que está ali contra o entendimento já pacificado em súmula vinculante do STJ e STF. Nesses casos, também em 5 dias,
o juiz pode se retratar da sua decisão. E isso está previsto no artigo 332 do CPC, que é a improcedência liminar do pedido. E temos ainda uma terceira possibilidade de o juiz se retratar. Qual que vai ser essa terceira possibilidade? É a de decisão de extinção do processo sem resolução de mérito, que são as hipóteses do artigo 485, parágrafo 7 do CPC. Então, nessas três hipóteses, artigo 485, parágrafo 7º, sem resolução do mérito. Então, pessoal, nestes casos, seja o indeferimento da petição inicial, seja a improcedência liminar do pedido, ou seja a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, no seu recurso de apelação, você vai pedir ao juiz que se retrate e ele pode fazer isso nessas três situações, todas elas o prazo de 5 dias. 5 dias. Agora, outra questão importante. Sobre os efeitos recursais. Qual que é a regra de acordo com o CPC de 2015? Todas as apelações já serão recebidas no efeito suspensivo, salvo as hipóteses do artigo 1012, parágrafo 1º, que trata homologação de divisão ou demarcação de terras, condenação de pagar alimentos, extinção sem resolução do mérito ou que julgue improcedentes os embargos do executado, julgamento procedente de pedido de instituição de arbitragem, decisão que confirma, concede ou revoga a tutela provisória e ainda que decreta a interdição. Nesses casos do artigo 1012, parágrafo 1º, a apelação ela vai ser recebida apenas no seu efeito devolutivo. Então, a parte já pode ali iniciar o cumprimento provisório daquela sentença, salvo se você fizer um pedido para que seja recebida a sua apelação no efeito suspensivo. Então, qual que é a regra? Interpôs a apelação, a regra é que ela vai ser recebida no efeito suspensivo e devolutivo. Quais são as exceções? Artigo 1012. De acordo com as hipóteses do artigo 1012, a sua apelação só vai ser recebida no efeito devolutivo. Então, a outra parte já poderia lhe requerer o cumprimento provisório dessa sentença. Todavia, quando o seu recurso ele tiver probabilidade de ser provido e ainda houver dano grave ou de difícil reparação, de acordo com o artigo 995, parágrafo único, você pode fazer um pedido para que a sua apelação seja recebida no efeito suspensivo. Então, vamos apagar aqui para fazer essa observação importante sobre os efeitos da apelação. Efeitos recursais da apelação. Qual que é a regra? A regra é que sua apelação seja recebida no efeito suspensivo e devolutivo. Qual que é a exceção? Artigo 1012, parágrafo 1º. Todavia, você pode fazer aqui o pedido de efeito suspensivo. Quando? Quando houver a probabilidade de a sua apelação ser provida e também quando houver dano grave ou de difícil reparação, conforme artigo 995,
Parágrafo único. Nessas hipóteses, você vai apresentar para quem esse pedido de atribuição de efeito suspensivo da sua apelação? Para o tribunal. Você vai fazer uma petição autônoma e vai dirigir ao tribunal. Se a sua apelação que você interpôs no juízo de primeiro grau não tiver sido distribuída para o tribunal, então você pode fazer essa petição pedindo a atribuição do efeito suspensivo direto no tribunal, antes mesmo do seu recurso ter subido. E aí ela vai ser distribuída internamente para algum dos desembargadores. Todavia, se a sua apelação já tiver subido, já tiver sido distribuída no tribunal, vai ser para o próprio juízo que recebeu o seu recurso que você vai apresentar esse pedido de atribuição de efeito suspensivo. Aí você vai me perguntar, Camila, mas como que eu vou apresentar no tribunal, sendo que a minha apelação sequer subiu? Simplesmente uma petição endereçada ao tribunal, e aí o relator prevento que receber e analisar a sua petição pedindo atribuição de efeito suspensivo, ele vai ser prevento quando a sua apelação subir. Então, nestes casos, você, mesmo sendo as hipóteses de exceção, que é do artigo 1012, que a apelação somente vai ser recebida no devolutivo, há a possibilidade de você pedir a atribuição do efeito suspensivo, de acordo com o artigo 995, parágrafo único. Então, essas são as considerações que eu queria tratar com vocês hoje. Para quem não pegou nada até agora, o mais importante, o recurso de apelação, ele não ataca apenas a sentença, ele agora também ataca as decisões interlocutórias não agraváveis. E você vai trazer isso como? Preliminar de apelação ou contra-razões. Era isso que eu queria dizer. Até a próxima.